Olá, queridos alunos, chegamos a mais um fim de mais uma etapa, certo? Agora nós vamos para nossas férias, nossas tão sonhadas férias. Iniciamos o terceiro bimestre, certo? Agora nós daremos o quê? Nós daremos uma pausa, né? Para que vocês possam relaxar, refletir, né? Refletir sobre o bimestre, voltar com mais força, mais garra, mais energia. E faremos agora uma recapitulação dos conteúdos ministrados do segundo bimestre, tá bom? Para que vocês possam relembrar. Aí, quando voltarmos de novo, aí sim vamos dar continuidade ao terceiro bimestre. Mas agora vamos fazer uma recapitulação dos conteúdos do segundo bimestre, tá? Primeiramente, vamos pegar o nosso material, o nosso caderno, tá? Se você está com o teu livro do segundo bimestre, pega ele também para poder acompanhar, tá bom? É muito importante. Ok, vamos lá? Então, gente, vamos iniciar essa recapitulação. Eu vou fazer uma recapitulação rápida sobre os conteúdos, tá? Para você poder relembrar alguns conteúdos. E aqui nós vamos, o primeiro conteúdo do segundo bimestre, nós falamos sobre os biomas mundiais, né? O que seria, professora, o bioma mundial? Então, são conjuntos de ecossistema do mesmo tipo. Lembra que eu falei para vocês que são conjuntos de ecossistema do mesmo tipo? Cada bioma, ele caracteriza o quê? Ele é caracterizado pela diversidade de espécies que habitam, né, em cada região. Espécies que essas que têm características incomuns, que têm certas zonas do planeta que queiramos considerar. Então, são espécies, essas têm características comuns consoantes certas zonas do planeta que queremos considerar. Então, isso aqui seria um conjunto de biomas, né? Dentro desse conjunto de biomas, nós temos o quê? Nós temos esses principais biomas da Terra. Quais seriam os principais biomas da Terra? Aqui nós temos o quê? Nós temos, dentro desses principais, nós temos os tipos de bioma. Qual seria? Floresta pluvial tropical, a savana, o deserto subtropical, né? Campo, bosque, floresta sazonal, floresta pluvial temperada, né? Taiga e a tundra. Esses são os biomas que foi relatado, que foi passado cada um desses para vocês, tá bom? Então, dentro desses biomas, nós falamos também sobre o quê? Sobre os biomas brasileiros, né? Primeiro falamos sobre os biomas mundiais, depois nós falamos o quê? Dentro desses biomas mundiais, nós temos os biomas brasileiros, né? Que o Brasil, turma, ele é o quê? O Brasil, ele apresenta uma das maiores biodiversidade de animais e plantas, né, do planeta, certo? A maior parte dessa biodiversidade está presente nos 6 biomas continentais. Qual seria? Primeiramente, a Amazônia, né, a Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. São os 6 tipos de biomas continentais que eu acabei de relatar para vocês. Vocês lembram? Então, eu não vou falar sobre todos esses biomas novamente, mas eu só vou relembrar para vocês, tá bom? Primeiramente, dentro dos biomas brasileiros, nós falamos o que sobre a Amazônia, né? Que é a maior floresta tropical do mundo. E 60% de sua área está em território brasileiro, certo? Constitui uma grande reserva de água doce da terra. Então, gente, a Amazônia, ela é o maior bioma, o quê? Bioma brasileiro, compreende a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo. Ela está localizada na região norte, tá? A Amazônia apresenta muitos rios com grande quantidade de chuvas e, consequentemente, alta umidade do ar, além da temperatura entre 25 a 28 graus. Então, seria a Amazônia, a floresta Amazônia, como vocês estão observando. E depois nós falamos também sobre os campos e bosque, né? Campos e cerrados, que localiza nas regiões tropicais e temperadas, que recebe a quantidade moderada de chuva, certo? Isso dificulta o quê? O desenvolvimento das árvores e facilita o quê? O surgimento de gramíneas, como vocês estão observando aqui, tá bom? Aqui nós temos o quê? A caatinga, que a caatinga
ela está localizada no Nordeste brasileiro e no Norte de Minas Gerais. Essas regiões da Caatinga, elas são quentes, tá? Com chuvas irregulares e secas prolongadas, certo? E muitas plantas encontradas com adaptações ao clima seco. Então, essas plantas elas são adaptadas nessa região do clima seco. A fauna, observa-se que os répteis, anfíbios e aves também, eles são o quê? Eles são adaptados, gente, nessa região. Então, a palavra caatinga, ela significa mata branca, tá? Então, a palavra caatinga significa mata branca, que se refere ao aspecto seco da mata, como vocês estão observando na imagem, tá? Durante a maior parte do ano, pois seu clima é muito quente e seco, com pouca chuva. O solo ele é rico em minerais, mas pobre em matéria orgânica, que é o mais importante, tá bom? Então, isso seria sobre a caatinga. Aqui, gente, vamos, depois que nós falamos sobre os biomas mundiais, os biomas brasileiros, que foi passado para vocês, nós falamos o que? Sobre a distribuição das espécies, né? Então, como os biomas e a biodiversidade do planeta Terra, observa-se que a distribuição dos seres vivos é diferente nas regiões. Com isso, identifica-se que algumas espécies são naturalmente encontradas somente nas áreas específicas, sendo chamadas de espécies endêmicas, como nós vamos relatar mais adiante. Então, essa distribuição das espécies, né, elas têm o quê? Como eu acabei de falar para vocês, são algumas espécies naturalmente encontradas em áreas específicas, em áreas que elas conseguem sobreviver, como nós vamos relatar como duas áreas que nós falamos aqui. Primeiramente, nós temos as endêmicas, tá? E a cosmopolita, certo? Padrão de distribuição dessas espécies. Lembra que eu falei para vocês que as endêmicas são limitadas a determinada área, né? Que elas vivem em determinada área, elas não conseguem, nenhum vegetal, nenhum animal consegue sobreviver em outros tipos de regiões, a não ser daquela área dele mesmo. Já a cosmopolita abrange todo o globo terrestre, consegue sobreviver em qualquer região do globo terrestre, né? Como deu o exemplo dos pardais, os pombos, eles conseguem viver, eles abrangem todo um globo terrestre, eles conseguem sobreviver em qualquer lugar. Tendo alimentação e um abrigo para ele poder reproduzir, eles conseguem sobreviver normalmente. Então, eles são um tipo de cosmopolita, né? São animais que conseguem sobreviver em qualquer região, igualmente os vegetais também. Já a endêmica não, ela é limitada a determinada região, ela não consegue sobreviver em outra região, ela só é daquela dali, né? Como nós falamos dos das espécies, né, que elas são especificamente daquela região, exemplo dos cangurus, que eles são da onde? Os cangurus, eles são da Austrália e o cacto mandacaru também, ele é endêmico, né, da região da Caatinga. Ele só consegue sobreviver naquela região, tá? Então é o tipo de espécie endêmica, ok? Isso nós falamos um pouquinho sobre a distribuição das espécies, um dos conteúdos da distribuição das espécies, né? Dentro da distribuição das espécies, tem também o que é biogeografia, né? Que é a ciência que estuda o quê? A distribuição geográfica de todos os seres vivos, certo? Então, através do tempo, procurando o quê? Procurando entender os padrões de organização espacial e o processo que resulta, né? Em tais padrões. Isso seria o que é biogeografia. Gente, aí depois nós falamos um pouquinho sobre terremotos e tsunamis, né? A importância. O que seria o terremoto, a diferença de terremoto e tsunami? Vamos lá, pegue um livro de vocês, vamos falar um pouquinho sobre esse processo. Aqui, gente, um pouquinho dos terremotos, né? O que seria terremotos? Os tremores ou vibrações da superfície da Terra são chamados de terremotos, né? Geralmente ocorrem em pontos, certo? Em pontos entre duas placas tectônicas, quando elas se chocam, né?
O contato entre uma placa e a outra pode liberar o quê? Uma energia desenvolvida, o quê? Energia sísmica, ondas sísmicas, né? São tremores, certo? Então, quando tem tremores, quando tem um terremoto, são essas placas tectônicas que elas estão se encostando, que elas estão se dando contato uma com a outra e vai liberar esse tipo de energia, que são ondas sísmicas, como vocês estão observando aqui, essas setinhas, duas placas tectônicas que elas estão se juntando, que elas estão se encostando uma próximo da outra, os pontos dela, tá? Estão entrando em contato e está acontecendo o que? Uma onda sísmica. Vamos lá. Aqui, gente, dentro desses terremotos, nós temos o quê? Lembra que eu falei sobre tsunamis e maremotos ou maremotos? Então, são os movimentos da crosta sobre oceanos, né? Que eles podem se deslocar enormes ondas de água, massas de água, provocam o que? Ondas gigantescas, que são os famosos tsunamis ou maremotos. Como vocês estão observando essa imagem aqui, olha, nós tivemos o quê? Nós tivemos um encontro entre duas placas, certo? No fundo aqui desse mar, no fundo dessas águas aqui, no fundo desse mar, certo? E aconteceu o quê? Aconteceu uma vibração, porque os dois pontos dessa placa, eles se encostaram uma na outra. E aconteceu o quê? Um terremoto. Um terremoto que faz tremer esse terremoto, mas no fundo do mar. E com a consequência que faz tremer, né, essas ondas sísmicas que faz tremer no fundo do mar, o que, que vai acontecer? Vai acontecer que essas águas, esse fenômeno vai se deslocar para a superfície como uma massa de água muito forte. Essas ondas, elas chegam a ficar 800 quilômetros por hora, gente, muito alto. Mas a partir do momento que essa onda vai chegando vai chegando aqui, ó, na costa, ela vai acalmando, ela vai baixando. Essas ondas, elas chegam a 50 quilômetros por hora, mas ela vai aumentando, tá? Ela vai aumentando, a velocidade dela é muito forte, aí ela vai acabando com tudo também. Isso seria um tsunami, ó. Como vocês estão observando, ao se aproximar da costa, formam-se umas ondas gigantescas, né? Mas, olha só, a velocidade das ondas vai diminuindo à medida que elas, né, se aproximam da costa, mas sua altura aumenta, tá? E pode atingir mais de 30 metros de altura. Então, à medida que ela vai chegando aqui nessa costa, ela vai diminuindo as ondas dela, como vocês observaram aqui, que aqui está 800 quilômetros por hora. Mas ela está chegando aqui na costa, ela vai diminuindo essa onda. Mas ao mesmo tempo que ela está diminuindo, ela está levantando. Por isso que muitas vezes, o que acontece quando tem tsunami, né? Quando acontece algum tsunami, acaba com toda uma cidade. Acaba com uma cidade. Por quê? Porque ela aumenta. Ela equivale a um prédio de 10 andares. Porque aqui, ó, 30 metros de altura equivale a um prédio de 10 andares. Então, a velocidade dela é muito forte. As ondas diminuem, mas a velocidade dela é muito forte e ela vai só aumentando. Isso seria um tsunami ou maremoto. Como acontece? Acontece quando o ponto de placas tectônicas são encontrados uma com as outras, tá? Uma com a outra se encosta. Isso seria o quê? Isso faz tremer no fundo do mar. É quando essas ondas, essas massas de água, elas provocam ondas gigantescas, tá, gente? Que pode acabar, que pode não, que acaba, né? Que destrói, né? Uma cidade e destrói o meio ambiente, destrói tudo, ok? Aqui, por último, dentro desses fenômenos naturais, né, nós temos o quê? Nós temos os vulcões, né? Esses vulcões, gente, geralmente eles formam o quê? Eles são a abertura da crosta terrestre, certo? Que vai formar o quê? Essas aberturas da crosta terrestre surgem, na maioria das vezes, em regiões de limite entre essas placas tectônicas, quando elas são encontradas mais próximas dessas placas tectônicas, né? Elas podem estar localizadas na superfície terrestre, mas também elas podem ser submarinas também, tá? No interior da Terra contém um magma. Esse magma, a temperatura dele é altíssima, tá?
Então, ele atinge essa temperatura, pode passar... Então, esse magma, ele é expelido. Então, quando ele é expelido, ele vai se transformar em quê? Em lava. Como vocês vão já observar e vocês vão relembrar o que seria, né? Então, aqui, gente, olha, aqui nós temos o quê? Nós temos aqui o início, como vai acontecer um vulcão, né? Que onde acontece um vulcão, como eu acabei de relatar, é onde essas placas tectônicas se encontram mais próximas, certo? Então, esses vulcões geralmente se formam quando uma placa desliza sobre a outra e cria o quê? Cria esse atrito, como vocês estão observando. Aqui já é início de quê? De um vulcão, né? Aqui, com essas erupções do vulcão, acontece o quê? Aqui nós temos o que? O reservatório desse magma, certo? Esse magma, a temperatura dele é altíssima. Isso aqui, gente, fica onde? Fica na crosta terrestre. A temperatura dele é altíssima. Esse magma, ele vai ser expelido. Quando ele é expelido do magma, ele sai, aqui o magma está saindo, olha. Ele vai se transformar em quê? Em lava, tá? Essa lava, ela vai esfriar e vai dar origem ao quê? Vai dar origem a uma rocha, que seria a rocha ígma ou a rocha ígma, né? Que ela vai esfriar. Então, aqui nós temos aí os vapores de cinzas, aqui nós temos a cratera por onde o magma sai, por onde o vapor sai. Esses vapores de cinza, gente, eles são muito assim prejudiciais à saúde, né? À saúde de todo ser humano. Justamente por isso que próximo desses vulcões não pode ter casas, tem que ser uma coisa bem distante, mas tem muitas pessoas que gostam de morar próximo aos vulcões, né, aquelas vilas, por quê? Porque são locais onde o solo ele é muito fértil, né? Então serve para muita plantação, agricultura, mas pode, não pode, porque quando acontece algum tipo de erupção vulcânica, acontece muita, pode destruir muitas coisas, né? E muita gente não acaba sobrevivendo. Mas o solo próximo a esses vulcões aqui, ele é um solo muito fértil, tá bom? E aqui, esses vapores de cinzas, eles prejudicam muito a saúde de todo ser humano, tá? É um vapor de cinza muito tóxico, tá? Aqui nós temos a saída do magma, tá bom? Aqui nós temos, a partir do momento que esse magma sai, essa lava se transforma, o magma ele se transforma em lava, que essa lava, quando ela esfria, vai se transformar numa rocha ígma, tá bom? Então, essa erupção seria o que? A pressão do interior da Terra, que ela empurra o quê? Que ela empurra o magma, tá? Que ele é expelido junto com gases de vapor de água, que através da ruptura da crosta terrestre, tá? Como eu relatei, após ser expelido, o magma ele passa a ser chamado de lava, tá? Não tem muito mistério, tá bom, turminha? Agora, eu já falei para vocês sobre os vulcões, né? A importância dos vulcões, as atividades, nós estudamos sobre o quê? Sobre as atividades, também atividades humanas e impactos ambiental, a ação do homem, né, contra a natureza, a distribuição, a destruição da floresta Amazônia, né, que prejudica muito o que muitas espécies, né? As espécies muitas vezes através da ação do homem, elas vão entrar em extinção e isso prejudica quem? Prejudica também todo o ser vivo, dentro do desmatamento também, tá? Aí por último nós estudamos sobre a a distribuição, as características gerais das plantas, a importância dessas características gerais das plantas, que nós falamos sobre os seres autotróficos, sobre os seres que produzem o que? Clorofila, né? A célula vegetal. Aí dentro, gente, das plantas, nós estudamos sobre a fotossíntese, respiração celular. Aí dentro disso nós temos o grupo das plantas. Qual seria o grupo das plantas? Nós falamos sobre as briófitas, pteridófitas, certo? O que mais? Angiospermas, gimnospermas, tá? Então, isso seria os grupos das plantas que tá, como vocês sabem, está no livro do segundo bimestre. Agora, turminha, vamos fazer o quê? Agora vocês peguem o caderno de vocês, tá? Faça um resumo no seu caderno sobre os conteúdos ministrados, sobre esses conteúdos que eu acabei de relatar para vocês,
Fale um pouquinho das características das plantas também, tá? Faça um resumo, tá? Uma coisa, pegue as partes mais importantes, coloque no seu caderno. Professor, eu posso fazer ilustração também dentro do meu resumo? Pode fazer no seu caderno. Não é preciso tirar do seu caderno, não. Faça no seu caderno, tá bom? E em seguida, vocês podem tirar aquela foto bem legível, mandar para mim. Caprichem, tá bom? Caprichem, que eu sei que todo mundo tem atividade muito bonita que manda para mim, tira aquela foto bem bonita. Você está de parabéns, tá bom? Então, faça esse resumo e eu estou aqui te aguardando, tá bom? Com os conteúdos do segundo bimestre. Mas quando voltarmos de férias, aí sim vamos dar continuidade ao nosso terceiro bimestre. Não esqueça disso, tá bom? Agora nós vamos fazer esse resumo do segundo bimestre, desses conteúdos que nós estudamos, tá bom? Só para relembrar, tá bom? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.